Olá meninas, bem-vindas ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas. E no vídeo de hoje não terá passo a passo, porque eu vim mostrar apenas alguns detalhes aqui do meu cantinho da costura. Eu vou mostrar para vocês que não precisa de um espaço muito grande, não precisa comprar um monte de coisas de uma vez para começar a fazer as bonecas. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, inclusive algumas coisas que eu comprei na Shopee, com vendedores daqui do Brasil mesmo. Inclusive vou colocar aqui na descrição do vídeo os links de onde eu comprei algumas coisas para facilitar na confecção das bonecas, na organização aqui do ateliê, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E como vocês podem ver, não é um espaço muito grande, é um cômodo bem pequeno aqui. E eu reservei toda essa parede para guardar meus materiais, ali fica a minha mesa de trabalho. Então, eu vou provar para vocês que não precisa investir logo de cara em muitas coisas, muito menos de um espaço gigantesco para você começar a fazer as suas bonecas. E logo aqui tem um livreiro que eu transformei num local para guardar os meus materiais, então tem ali tecidos. Deu para colocar ainda duas bonequinhas decorando. E aqui eu fui colocando alguns detalhes só para deixar isso daqui mais fofo. Então tem aqui um quadrinho com uma frase, tem um coraçãozinho com a cabecinha de boneca, enfim. Eu fui decorando do jeito que eu gosto. E aqui, ó, eu já dei essa dica no canal. São potes de óleo de coco, mas você pode reutilizar potes de palmito, de azeitona, enfim, do que quiser, de doces, para poder organizar os retalhos. Isso impede de ficar com aquele cheirinho de mofo quando chega o inverno, tá? Inclusive, meus tecidos eu vou empacotar novamente, porque tá chegando o inverno. Então, eu não deixo eles assim. Quando começa esse tempo frio, eu coloco todos em saquinhos, separando por cores, que é para proteger os tecidos. E aqui eu guardo os retalhos, eu borrifo um pouquinho de essência dentro dos potes, para deixar aquele cheirinho gostoso e assim protege nesse período de inverno, né? Sempre fica aquele cheirinho de mofo nas coisas. Então, eu vou higienizando na medida do possível e protegendo algumas coisas. E aqui embaixo eu guardo mais alguns materiais em cestos de tecidos. Aqui fica uma caixinha com outras coisas, tem uma caixinha também com outros tipos de materiais. Aqui embaixo são sacos de envio, eu posso colocar o link aqui na descrição. E são muito úteis, de repente, na falta de uma caixa para enviar os produtos. No último caso, eu uso sacos. Mas eu prefiro as caixas mesmo para poder fazer os envios. Aqui tem sacos transparentes e aqui papel seda, que eu uso para enviar as minhas encomendas. E mais aqui embaixo eu tenho caixas desmontadas em vários tamanhos, para enviar as bonecas, entre outras coisas. E aqui são os meus novelos de lã, que eu guardo nos saquinhos para proteger de algum cheirinho de mofo, enfim. E aqui do lado, eu tenho o meu suporte para guardar os cones de linha. Isso daqui eu comprei na Shopee, vou deixar o link aqui embaixo. Lembrando, gente, que todos esses links de vendedores locais da Shopee, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E caso você clique no link e o produto esteja indisponível ou esgotado, não tem problema. Vocês vão lá na parte de busca e digita o nome do produto, que vocês vão encontrar inúmeros anúncios vendendo o mesmo produto. Todos vendedores daqui, do Brasil mesmo. Então, se eu colocar algum link e o produto já estiver esgotado, não tem problema, é só pesquisar, coloca o nome que você vai achar aí o produto de outro vendedor e vai pesquisar o preço para vocês comprarem aí, tá?
Mas é claro que você que está iniciando não é obrigada a comprar tudo de uma vez. Tem coisas aqui que dá para você esperar um pouquinho e investir depois. Então aqui eu só estou mostrando o que eu adquiri ao longo do tempo. Eu não comprei tudo isso de uma vez. Então teve um mês que eu investi nesse suporte, outro mês eu fui investindo em outras coisas. Daí não precisa se preocupar em querer comprar tudo de uma vez. Faça suas comprinhas de forma consciente e, na medida do possível, você vai adquirindo algumas coisas para facilitar aí na organização e na produção das bonecas. Aqui em cima eu coloquei também alguns potes de azeitona, aqueles potes maiores. Então eu guardo bastão de cola, de silicone, entre outras coisas ali, fui decorando. Aqui é o meu potinho onde eu guardo as tintas de tecido. Aqui eu guardo outros tipos de materiais, algumas peças menores, enfim. E essa aqui é uma máquina de costura em MDF, que uma pessoa comprou para mim. E ela veio no MDF cru e eu pintei, não tá muito bem pintado, mas eu fiz aqui do jeito que deu. Colei um pingente em forma de tesoura e um pedacinho de retalho para minha máquina, olha só. Aí eu coloco aqui no nicho, pus uma mini boneca. Inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer essa mini boneca. E aqui em cima também tem outros potinhos de óleo de coco que eu reutilizei, revesti com EVA e guardei aqui alguns materiais. Então fica tudo bem escondidinho. E eu sei onde fica tudo, então quando eu preciso, vou lá e pego. E ficou bem bonitinho, né? Eu queria deixar tudo mais colorido possível, somente aqui nesse espaço. Então, por isso que eu solto a criatividade e faço tudo bem colorido. E aqui do lado, também tem uns cachepôs com colas, né? Tem todo tipo de cola que eu utilizo aqui no ateliê para fazer diversos trabalhos. Então, eu guardo todas as colas aqui. Aqui ficam elásticos, enfim, outras coisas. Nesse outro fica as fitas de cetim. Aí, coloquei a bonequinha, coloquei essa outra. E aqui embaixo ficam os potes, né? Com botões. Aqui eu tenho esses potinhos menores, que eu também guardo outros materiais. E nesse aqui, eu guardo botões de pressão de plástico. São aqueles botões que eu uso nas roupinhas das bonecas. Eu preferi comprar todos transparentes, porque dessa forma combina com qualquer cor da roupa. E aqui eu tenho um alicate que eu uso para aplicar os botões. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal ensinando como aplicar. Eu vou colocar o link também, tanto dos botões, como daqui do alicate, para aplicar botão de plástico. E aqui mais embaixo também tem outras ferramentas. Tem a caneta fantasminha, refis. Vou colocar o link de tudo. Para quem não conhece, isso daqui é uma caneta que você risca no tecido. Você coloca os moldes, vai riscando e depois que costurar em cima do risco, você passa o ferro e apaga. Muito útil caso você não queira usar o giz de alfaiate. Vou colocar o link também aqui na descrição. Aqui eu tenho agulhas para bonecas de pano, essas agulhas maiores. Vou colocar o link também, caso você queira adquirir. Aqui do lado, eu tenho os pincéis ultra finos. Esses pincéis eu comprei na Shopee. São 5 pincéis, cada um com uma espessura diferente. E é ótimo para fazer aqueles detalhes, caso você não queira usar a canetinha micron. Então, esses pincéis são finos, são difíceis de encontrar em papelarias, então eu optei por esses, que na verdade são pincéis que as manicures utilizam para fazer aqueles desenhos nas unhas. Comprei na Shopee também e tem sido muito útil. E aqui eu tenho os boleadores. Olha só. São 5 boleadores, já mostrei aqui no canal também utilizando, fazendo propaganda deles. Vou deixar o link também aqui embaixo. E na verdade, não são 5 boleadores, são 10, porque em cada ponta existe uma bolinha, né, com um tamanho diferente.
Esses boleadores são ótimos para fazer o brilho no olho da boneca. Então, cada pontinha dessa tem uma bolinha num tamanho diferente. E também vai estar aqui disponível caso você queira investir, tá? Tem aqui também as canetas que eu uso muito, que no caso é a caneta Micron. Eu uso essa 005, a ponta é bem fininha. E existe caneta Micron na cor marrom, vermelha, rosa e tem essa preta. Então, eu vou colocar aqui na descrição para vocês adquirirem, facilita bastante caso você não queira usar o pincel. E tenho aqui alguns clipes que facilita muito também na hora da costura. E eu sempre tenho aqui em mãos, caso seja necessário. E tenho também os alfinetes, então são indispensáveis os dois. Aqui eu tenho os alfinetes, eles têm um formato de botão. Olha só que fofo, né, gente? Então, são alfinetes com a cor em tom pastel, muito fofinho. E é uma caixinha com vários, então eu vou colocar também, caso você queira adquirir. Isso daqui é essencial, tá, gente? Não dá para começar a fazer boneca sem alfinetes, tá? E aqui fica a minha caixinha com as bobinas, aqui minhas agendas. Aqui do lado tem a mini tábua de passar, muito útil. Fica sempre aqui na mesa e quando preciso passar a roupinha da boneca ou algum tecido, eu já utilizo. Comprei também na Shopee. Então, se você tiver dificuldade em encontrar alguns produtos na sua cidade, não se preocupa, porque na Shopee tem de tudo, tá, gente? Aqui tem as tesouras, essa daqui eu comprei na Shopee. E tô doida para comprar a azul. Agora não, porque isso não é prioridade, eu já tenho várias, mas depois eu quero comprar uma igual a essa, só que azul. Bom, aqui tem também a base de corte. Olha só, essa base de corte eu comprei, existem vários tamanhos, tá, gente? Eu comprei, eu acho que não é a maior que tem, mas esse tamanho é bem grande. Eu vou colocar aqui na descrição as medidas dela. E tem na cor rosa, azul, verde, enfim, de várias cores. Eu escolhi a rosa e ela é dupla face, tá? Eu não vou tirar aqui, mas tem esses detalhes aqui do outro lado, né? Algumas coisinhas diferentes, mas ela é dupla face. Aqui do lado eu tenho uma régua de simetria, para quem quiser fazer os traços no rostinho da boneca. Então, tem aqui, ó, um espaço oval. Não dá para perceber muito, mas olha só, tem aqui os espaços no formato oval, aqui redondo para fazer o olhinho da boneca. E para mim é bem útil, né? Principalmente para quem tá começando, e foi bem baratinha, tá? Outra coisa que eu comprei na Shopee foi a pistola para cola quente e o suporte, tá? Tudo isso aqui eu comprei. Vou colocar também aqui disponível, caso você queira investir. E também investi há um bom tempo nesse kit manual para aplicar ilhós, tá? Se você quiser investir no alicate, ótimo, maravilha, mas se não puder, você pode adquirir o kit. Ele vem com várias cores e as ferramentas para você aplicar de forma manual. Adquirir isso daqui para fazer tags. Você pode fazer tanto no papel craft como também numa tag de tecido. Aqui eu fiz essa tag com o tecido e manta R2, usei alguns retalhos e aqui apliquei o ilhós, tá? Não sei se vai dar para ver direito, olha só. Foi de forma manual e eu gosto de enviar essas tags junto com a encomenda, né, das bonecas. Eu vou colocando, é uma coisa, um detalhe a mais que eu ponho nas minhas encomendas. E eu acho bem fofinho e eu coloquei usando esse kit manual, tá? Também vou colocar aqui na descrição, caso você queira adquirir. Bom, meninas, a intenção do vídeo é mostrar onde eu costuro. E aqui é tudo muito apertadinho, né? Tô usando apenas uma parede aqui do espaço desse cômodo,
mas dá tranquilamente, eu consigo dar conta das minhas encomendas, fazer as minhas coisas, então não precisa de um espaço gigantesco para começar, tá bom? E nem precisa investir em tantas coisas assim logo de cara. São coisas que eu fui adquirindo com o tempo, aos pouquinhos, então nada de pressa, compra o essencial para você começar. Não desista nas primeiras dificuldades. Lembrem que isso aqui é um trabalho minucioso, que leva tempo. Não é porque a gente gosta de fazer isso que dá menos trabalho, nada disso. Dá trabalho sim, mas é um trabalho que é gratificante e é um trabalho transformador, porque você está fazendo parte, de uma forma direta ou indireta, da infância de algumas pessoas. Todo mundo lembra qual foi a sua primeira boneca de pano, então esse espaço aqui para mim tem um significado muito grande. Eu faço as bonecas com muito carinho, valorizo o meu trabalho, nada é de graça, nada é fácil, mas eu sou apaixonada por isso e eu espero que esse vídeo, por simples que seja, inspire muitas pessoas e que ajude a mudar a sua realidade financeira. Eu sei que muitas pessoas usam isso como renda principal ou então uma renda extra. Não precisa de grandes investimentos de uma só vez para poder começar a fazer suas primeiras bonecas. E esse é o meu cantinho, não é luxuoso, não é grande, mas é o espaço mais fofinho da casa, o espaço que eu mais gosto. Eu espero vocês no próximo vídeo, beijo grande e fiquem de olho aqui no canal, inscrevam-se, ative todas as notificações, porque daqui a uns dias eu vou postar um vídeo de umas bonequinhas muito fofas e com moldes gratuitos. Beijo grande, tchau, tchau!